Fala galera, beleza? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como declarar suas ações no Imposto de Renda no IRPF 2023. Então, se você investe em ações, não sabe se tem que declarar, não sabe como declarar, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou ensinar tudo para vocês. Bom, primeiramente, a primeira coisa que você tem que saber é que as regras para a declaração desse ano mudaram para investidores. Agora não é mais qualquer pessoa que investe em ações que precisa declarar. Existe um mínimo de vendas que você tem que realizar para ser obrigado a fazer a declaração anual de imposto de renda. E é claro, existem os outros requisitos básicos, como salário, patrimônio e rendimentos isentos também. Então você tem que analisar esses fatores para saber se você é obrigado ou não a declarar. E você pode encontrar esses requisitos no próprio site da Receita que eu estou aqui na tela para vocês. Como vocês podem ver, para você ser obrigado a declarar, você tem que ganhar mais de R$ 28.559,70 no ano em questão, 2022, no ano passado, né? Ou aqui cerca de R$ 2.380 por mês. Se você ganha acima disso, você vai ser obrigado a declarar tudo que você possui. Além disso, se você ganhar mais de R$ 40 mil isentos de imposto de renda ou sujeito à tributação exclusiva, você também tem que declarar. E o que eu falei sobre obrigatoriedade de declarar ações também está aqui. Como você pode ver, você só é obrigado a declarar se você realizou vendas superiores a R$ 40 mil no ano de forma isenta ou sem incidência de imposto. Então, se você investe na Bolsa de Valores e não realizou R$ 40 mil em vendas na Bolsa de Valores, provavelmente você não precisa declarar, a não ser que você faça day trade ou que você negocie ativos que não tenham isenção de imposto de renda, como os fundos imobiliários, por exemplo. Mas o foco do vídeo de hoje é ações. Então, se você fez uma venda superior a 20 mil no mês, provavelmente você vai ter que declarar, porque operações sujeitas a imposto de renda, que tem incidência de imposto de renda, tornam a sua declaração obrigatória, como diz aqui no final desse parágrafo. E além disso, é claro, tem a questão do patrimônio. Se você tem mais de R$ 300 mil investidos em ações, ou em uma casa, ou em carros, você também vai ser obrigado a declarar por conta desse patrimônio alto que você tem. Então, se você se enquadra em algum desses requisitos que eu falei aqui, você vai sim ter que declarar as suas ações e nesse vídeo eu vou te ensinar como. Bom, antes de começar a declarar, você tem que ter todos os dados necessários para declarar. E você vai conseguir isso através da corretora ou do banco que você investe, ou através dos bancos escrituradores, que fornecem esses dados para os investidores. Eu vou deixar todos os sites desses bancos que fornecem esses dados para vocês aqui embaixo e também vou deixar o link para você baixar o programa da Receita Federal que a gente vai usar nesse vídeo. Bom, agora partindo para a declaração, eu estou aqui com o meu programa da Receita Federal já aberto e é por aqui que a gente vai declarar as nossas ações e eu vou ensinar o passo a passo aqui para vocês, além de várias outras coisas que você também vai ter que declarar se você investe em ações. Bom, abrindo o programa, a primeira coisa que a gente tem que fazer é criar uma nova declaração, clicando aqui em Nova. Aqui você tem que deixar selecionado a parte de declaração de ajuste anual e depois selecionar uma das opções. Ou importar uma declaração do ano passado, para você já ter os dados completos, ou então criar uma declaração em branco aqui embaixo. No meu caso, eu já criei uma declaração, mas bastaria você criar aqui e colocar o seu CPF e o seu nome. Criada a sua declaração, basta você acessar ela. E aqui a gente vai começar a preencher as coisas que a gente tem que preencher para declarar as nossas ações. A primeira coisa que a gente tem que fazer é clicar aqui em Identificação do contribuinte. Aqui em Identificação, a gente tem que colocar todos os nossos dados que eles pedem aqui. Data de nascimento, título de eleitor, nome completo, endereço, ocupação e várias outras coisas que eles vão pedir aqui para você. Então aqui você tem que preencher tudo antes de começar a declarar na prática. Depois de preenchido tudo isso aqui, a primeira coisa que você tem que fazer quando você investe em ações é declarar que você possui essas ações. E para isso, a gente tem que clicar aqui na aba Bens e Direitos. É aqui nessa aba que a gente vai declarar que a gente tem a posse de ações. E para isso, a gente clica lá embaixo em Novo. Depois, a gente coloca aqui o grupo 3, que é Participações Societárias. E depois coloca o código 01, que é o código de ações, inclusive as listadas em bolsa. Depois disso, você deixa aqui que as ações são do titular, são suas, se você está declarando, e deixa a localização Brasil, já que essas ações são negociadas aqui no Brasil. Depois disso, você tem que colocar o CNPJ da empresa por trás da ação que você está investindo. Não é o CNPJ da corretora, é o CNPJ da empresa. E você vai encontrar esses dados nos documentos que eu falei para você, que você vai conseguir na sua corretora
ou nos bancos escrituradores. Então você pega esses dados e vai inserir aqui, que eu vou mostrar para vocês como. Primeiro o CNPJ, como eu falei, então eu vou clicar aqui em CNPJ e vou colocar o CNPJ. E depois aqui embaixo na discriminação você vai colocar essas informações que eu vou colocar agora. No caso, você vai colocar a quantidade de ações que você possui, o nome da empresa, o código de negociação na Bolsa de Valores, que no caso aqui eu coloquei o exemplo Magalu 3, e o custo de aquisição dessas ações. Aqui no caso eu coloquei um valor aleatório. Além disso, você também pode colocar a corretora que você investe. Se você investe em apenas uma corretora, não precisa, porque a Bolsa de Valores e a Receita Federal vai saber por qual instituição você tem isso, porque você só investe por uma. Mas se você investe em mais de uma instituição de forma separada, aí você pode colocar as instituições que você investe aqui também na discriminação. Depois disso, você responde aqui embaixo se essas ações são negociadas em bolsa, aqui no caso sim, e coloca o código de negociação novamente. Depois de colocar todos esses dados, você vai ter que colocar o valor que você tem investido nessas ações. Aqui no caso, você tem que colocar o valor em 31/2 de 2021 que você tinha e o valor que você tinha em 31/12 de 2022, um ano depois. Aqui no caso, eu vou dar um exemplo, vou colocar 634,87 e vou dar próximo. Esse é o valor que eu tinha em 31/12 de 2021. Agora eu tenho que colocar o valor que eu tinha no final do ano passado, que no caso foi 839,64. Fazendo tudo isso, você já poderia dar um OK aqui, você já declarou essa ação e você vai ter que fazer isso para todas as ações que você possui. Mas desde o ano passado, a Receita Federal já facilitou o processo de declaração e agora você pode associar os dividendos e os rendimentos que você recebeu dessa empresa em questão. Então aqui embaixo, em rendimentos associados, você pode declarar aqui rendimentos isentos, que é o caso dos dividendos. Então você clica aqui e vai declarar os seus dividendos. Ou você pode clicar aqui do lado em rendimento exclusivo, que é o caso de juros sobre capital próprio. Então você tem a opção de vincular já diretamente esses rendimentos à ação que você tem aqui. Então depois de preencher tudo isso aqui, você poderia dar um OK lá embaixo e já ter declarado as suas ações. E o próximo passo agora é declarar o rendimento delas. Então eu vou clicar aqui na primeira opção, informar rendimento isento. Fazendo isso, você já vai puxar os dados da empresa que pagaram esse dividendo, já que você já associou aquela ação que você declarou. Então já está aqui no caso o tipo de rendimento que você recebeu, lucros e dividendos, o titular, o seu nome CPF, o CNPJ da empresa que eu já tinha colocado antes, então eles já puxaram para cá, e o nome da fonte pagadora aqui, que no caso é a Magazine Luiza. Depois de conferir se está tudo certinho, basta você colocar o valor aqui embaixo que você quer declarar dessas ações. Então vou dar um exemplo aqui, vou colocar R$45. E posteriormente bastaria você dar um OK aqui embaixo. Mas você também poderia fazer isso de forma manual. Para isso você vem aqui em rendimentos isentos e não tributáveis, clica em novo e depois seleciona o código 09, que é lucros e dividendos recebidos. Aqui você vai preencher aqueles dados que já estavam preenchidos automaticamente, então é mais fácil você fazer por lá do que manualmente por aqui. Mas é a mesma coisa, os mesmos procedimentos que você tem que fazer. Depois de declarar os dividendos, você também provavelmente, se essa empresa pagou, você vai ter que declarar os juros sobre capital próprio, que é um tipo diferente de rendimento. E para isso você pode vir aqui em bens e direitos e clicar na ação que pagou esses dividendos. Eu vou clicar aqui na ação que eu tinha declarado antes e depois eu posso clicar lá embaixo em informar rendimento exclusivo. Aqui em rendimento exclusivo ele já vai puxar os dados da empresa, assim como CNPJ, assim como foi nos dividendos. Aqui no caso vai ser juros sobre capital próprio e depois de conferir tudo, basta eu colocar um valor aqui e clicar aqui em OK. Dessa forma, eu já vou ter declarado meus juros sobre capital próprio. Ou então, se você quiser fazer manualmente também, o que é mais difícil, você pode vir aqui em rendimentos sujeitos à tributação exclusiva, depois clicar em novo, selecionar o código 10, juros sobre capital próprio, e clicar aqui. Dessa forma vai abrir aquela mesma página onde você tem que colocar o CNPJ, o nome da fonte pagadora e o valor que você recebeu. Depois de declarar as ações, os dividendos e os juros sobre capital próprio, o próximo passo que você pode precisar declarar são os rendimentos que já foram declarados, que vão ser pagos, mas ainda não caíram na sua conta. Esses rendimentos são os chamados rendimentos em trânsito. E como eles ainda não caíram na sua conta, eles nada mais são do que direitos que você tem de receber esses rendimentos. Então a gente tem que declarar aqui na aba de bens e direitos. Aqui em bens e direitos a gente clica em novo. Depois a gente coloca o grupo 99, outros bens e direitos,
E o código aqui que vocês vão ver, juros sobre capital próprio creditado, mas não pago, código 07. Normalmente, esses rendimentos em trânsito são juros sobre capital próprio, então provavelmente você vai usar o código 07. Depois disso, você deixa a localização Brasil mesmo e coloca o CNPJ da empresa que vai pagar esses rendimentos para você. Aqui no caso eu vou dar um exemplo aleatório, vou colar o CNPJ aqui e prosseguir para a discriminação. Aqui na discriminação você vai colocar o seguinte: proventos a receber de empresa tal, código de negociação tal. Aqui no caso eu dei exemplo da Itaúsa. E depois de colocar isso aqui, você coloca o valor que você tem a receber. Aqui no caso eu vou dar um exemplo, 14,07, e depois dá um OK. Dessa forma você vai declarar os rendimentos que ainda não recebeu, mas vai receber no futuro. Bom, depois de declarar isso, a gente já vai ter feito o básico da declaração, que é declarar as ações e os rendimentos. Mas também pode acontecer de você negociar esses ativos. E sim, você tem que declarar o ganho que você obteve com essas negociações. No caso, existem dois tipos de ganhos, os ganhos isentos e os ganhos tributáveis. Os ganhos isentos, no caso das ações, são aqueles que no mês você não superou 20 mil reais em vendas. Então você pega todas as vendas de um mês específico, soma, e se esse valor não for maior que 20 mil reais, esse ganho que você obteve não tem incidência de imposto de renda. Agora, se você somar todas as suas vendas do mês e for superior a 20 mil reais, aí você vai ter que pagar imposto e vai ter que declarar aqui em ganhos tributáveis. Bom, então para declarar a primeira opção de ganhos isentos, basta a gente ir para a aba rendimentos isentos e não tributáveis. Chegando aqui, basta a gente clicar lá embaixo em novo e depois colocar o código 20, que é de ganhos líquidos em operações no mercado à vista de ações. Então vou colocar aqui o código 20. Colocando o código 20, você vai colocar de quem é esse ganho que obteve, o beneficiário e tudo mais. E aqui embaixo você vai colocar o valor total do ano de ganhos isentos. Então você vai pegar mês a mês, pegar qual mês foi isento e qual não foi. Aí você separa todos os meses isentos e declara tudo junto aqui. Então aqui eu vou colocar um valor aleatório de R$1.000 e vou dar um OK lá embaixo. Dessa forma eu vou ter declarado os ganhos isentos. E o próximo passo é declarar os ganhos tributáveis, que têm incidência de imposto de renda, no que você realizou mais de 20 mil reais em vendas no mês. Para declarar esse tipo de ganho, a gente desce aqui um pouquinho e clica aqui em renda variável. E depois a gente clica aqui em operações comuns / day trade. É aqui que você vai declarar os seus ganhos tributáveis, onde você realizou mais de 20 mil reais em vendas ou onde você fez operações day trade. Você vai declarar eles aqui separadamente, operações normais e operações day trade. Então, por exemplo, eu estou aqui no mês de janeiro na tela, como vocês podem ver. Eu vou somar tudo que eu obtive de ganho no mês de janeiro e vou colocar aqui em operações no mercado à vista. Então, como exemplo, eu vou colocar aqui um valor aleatório e depois eu vou prosseguir. Depois de colocar o valor, eu desço aqui embaixo e aqui embaixo eu vou poder colocar o resultado negativo que eu tive no mês anterior para eu poder descontar do imposto de renda e também o imposto que eu paguei aqui embaixo, que foi pago na fonte diretamente para a Bolsa de Valores. Você vai achar esse dado nas notas de corretagem da sua corretora. Fazendo isso, preenchendo o valor lá em cima e aqui embaixo, a gente vai ter aqui o imposto devido para a Receita Federal. E como esse imposto tem que ser pago mensalmente se você realizou vendas acima de 20 mil, aqui embaixo você vai colocar o imposto que você pagou através de DARF. Então vou colocar aqui R$15 só de exemplo e vou dar um OK. Fazendo isso, você vai ter declarado o seu ganho do mês, o imposto que você pagou. Só que lembre-se que você tem que fazer isso mês a mês, como está aqui do lado. Então você vai ter que ver todos os meses que você obteve ganho tributável e colocar os dados aqui nessa aba de renda variável. Além disso, outra coisa que pode acontecer é o dinheiro ter ficado na conta da sua corretora para você declarar. Então, no informe de rendimento da corretora, você vai ter esses dados do dinheiro que você tem em conta. Basta você pegar esses dados e declarar aqui também. Para isso, para declarar o saldo que você tinha em conta, basta você vir aqui em Bens e Direitos, utilizar o código 6, que é Depósitos à Vista e Numerário, e depois colocar o código 99, Outros Depósitos à Vista. Aqui você vai colocar o CNPJ da corretora que você investe. E aqui na discriminação você vai colocar que esse valor é referente ao saldo em conta corrente da sua corretora. E aqui embaixo você coloca o valor que você tinha, que eu vou dar um exemplo, R$50 e vou dar um OK. Agora partindo para coisas adicionais que podem ou não ter acontecido, mas eu vou ensinar aqui também que acontecem na maioria das vezes. A primeira coisa que pode acontecer são rendimentos isentos e não tributáveis de bonificações, que nada mais é do que a empresa te dando ações adicionais sem custo adicional nenhum, o que é considerado um rendimento isento de imposto de renda. Então, para declarar, a gente vem aqui em rendimentos isentos e não tributáveis, depois clica aqui em novo e coloca o código 18, que é de incorporação de reserva ao capital e bonificação de ações.
Aqui no caso você vai colocar o CNPJ da empresa e o nome da fonte pagadora. Aqui no caso eu dei um exemplo da Itaúsa. Depois você coloca o valor que você recebeu em ações dessas empresas. Aqui no caso eu vou dar um exemplo e vou colocar R$100 e vou dar um OK. Mas no caso das bonificações não basta apenas declarar esse ganho isento. Você também tem que vir aqui em bens e direitos e adicionar a quantidade de ações aqui na ação que você declarou. Então você tinha 69 e ganhou 5, por exemplo. Então você teria que colocar ali 74 ações que você tem dessa empresa, que você possui agora. Então você tem que declarar as ações que você tem e também que você recebeu rendimentos aqui em forma de bonificação. Lembre-se disso. E por último agora eu vou falar de questões que podem acontecer, que são muito comuns, mas que não é todo mundo que vai precisar. A primeira delas é desdobramento e agrupamento de ações. O que eu tenho que fazer nessa situação? Bom, nessa situação você vai vir aqui em bens e direitos, vai clicar na ação que fez esse desdobramento ou agrupamento e aqui você só vai mudar a quantidade de ações que você tem, porque o desdobramento e o agrupamento não muda o valor que você tem investido, só muda a quantidade de ações que você tem. Então você vem aqui e muda a quantidade normalmente. E por último a gente tem a mudança de ticker. Quando a empresa muda de código na bolsa, o que eu devo fazer? Bom, basicamente você também vai mudar o código aqui embaixo. Se no ano passado, por exemplo, a Magalu mudou de código, aqui estaria um código diferente e aqui também. Então eu apenas mudaria o código aqui e continuaria a mesma coisa, os mesmos valores e tudo mais. Bom, pelo vídeo de hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui ensinando a declarações na prática. E é isso aí, valeu e tchau, tchau.